Queremos saudá-los em nome do Senhor Jesus, convidados a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 2, a partir do verso 8. Lucas 2, de 8 a 20. Chegamos a uma parte do Evangelho de Lucas que é bastante conhecida, especialmente na época do Natal. Convido que vocês, então, escutem a leitura e a exposição dessa passagem, lembrando que não é Natal. Quando Lucas escreveu, o cristianismo não tinha o hábito de comemorar o nascimento de Jesus, 25 de dezembro. Então, leiam com os ouvidos, ou escutem com os ouvidos o pessoal da época, que não tinha Natal. Lucas 2, de 8 em diante. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer ver. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito desse menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. É aqui a leitura da palavra de Deus. Queridos, na mensagem anterior, nós vimos como Deus, pela sua providência, levou José e Maria a Belém para o decreto do imperador César Augustus, o nome dele, na verdade, ele para cumprir as exigências do recenseamento obrigatório que foi imposto a todo o Império Romano. E aconteceu que, enquanto eles estavam lá em Belém, chegou o tempo de Maria dar a luz. E ela deu a luz ao seu filho, Jesus Cristo. E Jesus nasceu em Belém, como descendente de Davi, humilde. Passou despercebido no noticiário, com certeza. E assim, dessa forma, Deus cumpriu várias promessas que haviam sido anunciadas pelos profetas de Israel. Que o Messias nasceria em Belém, nasceria na cidade de Davi, que ele seria humilde, e aos olhos dos homens ele seria como uma pessoa que nada representa. Lucas continua o relato e chegamos então na parte que foi dita. Ele diz que quando Jesus nasceu, naquela noite, havia pastores no campo, pastoreando o rebanho, cuidando do rebanho à noite, aí no verso 8. E de repente, um anjo de Deus desce do céu e a glória de Deus brilha e ilumina aquela região. E o anjo então se dirige aos pastores que estavam com medo diante da glória de Deus. E o anjo diz para que eles não temam e anuncia a boa notícia de que ali na cidade de Davi, hoje, ali naquele momento, havia nascido o Salvador, Cristo, o Senhor. Logo após o anúncio do anjo, aparece agora um coral de anjos, uma grande multidão. O termo que ele diz aqui é uma multidão da milícia celestial. Milícia é exército. Os anjos são considerados na Bíblia como o exército de Deus. Então era como se estes soldados inumeráveis de Deus, que se organizassem um grande coral, e descessem ali naquela região, e eles cantaram aquele hino tão conhecido: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem ele quer ver. E em seguida os anjos somem, voltam para o céu e os pastores dizem: vamos ver o que
anunciar. E foram lá a Belém, porque o anjo havia dado um sinal de quem seria a criança. Ela estaria numa manjedoura enrolada em faixas. E se identificam Maria, José e o menino. Contam o que havia acontecido. Aquilo parece que atrai várias outras pessoas, porque no texto aí, no verso 17, que eles divulgaram o que havia sido dito a respeito do menino, e todos que se ouviram se admiraram, provavelmente era mais do que José e Maria. Então, depois disso, eles voltam para o seu trabalho no campo, não sem deixar Maria pensativa, no verso 19, Maria guardando, pensando o que aquilo ali representaria. E eles então, os pastores, retornam louvando a Deus e glorificando. É isso que Lucas nos diz aqui, nessa passagem. Ele está aqui fazendo o que anunciou no início do Evangelho. Ele queria dar a Teófilo, desde o início, uma exposição por escrito de todos os fatos que aconteceram relacionados com Jesus, sua vida e sua obra. E aqui então os detalhes. Onde Lucas pegou esses detalhes, naturalmente, aqui nós temos a mão de Maria, não é? Com certeza ele ouviu essa história da própria Maria, que é uma das fontes para as narrativas da infância que nós encontramos aqui nesse Evangelho, o Evangelho de Mateus. O que eu queria ver com vocês nessa manhã é o que nós podemos aprender aqui nessa passagem a respeito do Evangelho. Porque eu creio que esse é o ponto aqui. Ao registrar essa história da maneira como ela foi registrada, Lucas está já anunciando no início do seu Evangelho a mensagem que vai ser exposta no restante do Evangelho. Eu queria então ver com vocês o que ele nos diz aqui a respeito daquilo que o anjo disse no verso 10. Eu vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Essa expressão, vos trago boa nova, ela é o verbo evangelizar, no grego, é o mesmo verbo de onde vem a palavra evangelho. Então você vê o anjo aqui anunciando o evangelho. Eu estou aqui anunciando uma boa notícia, estou aqui evangelizando vocês. Uma boa notícia de grande alegria. Então, que boa notícia é essa? A que ela se refere? Qual é o conteúdo dela? Por que é razão de grande alegria? Por que provocou o entusiasmo dos anjos e dos pastores? E qual é o propósito dela? Então, isso que nós queremos ver nesta manhã, e ao fazer isso, nós estaremos entrando no Evangelho mesmo, no coração do Evangelho. Por que nós somos cristãos? Por que nós cremos? Por que nós estamos aqui? A primeira coisa que o anjo disse é que essa era uma boa notícia. Está aí no verso 10. A boa notícia era essa, que o Salvador havia nascido. E que isso era motivo de grande alegria. Verso 10. Trago uma nova de grande alegria. Alegria porque, sem dúvida, quando nós pensamos que Deus cumpriu as promessas antigas feitas ao povo de Israel, de que Ele mandaria um Salvador, então o nosso coração se alegra com essa esperança escatológica, essa expectativa de que o Deus que começou aquela obra de redenção com o nascimento do seu filho, Ele haverá de completá-la um dia. O nascimento, então, do Salvador é a alegria para o mundo perdido e incapaz de se salvar. Se nós pudéssemos nos salvar a nós mesmos, Deus não mandaria um Salvador. Mas o Salvador chegou. E Ele veio a princípio para o povo, diz aí no verso 10, e Ele será para todo o povo. A palavra povo aqui no grego é a palavra que geralmente se usa para a nação de Israel. Ele veio primeiro para o povo de Deus, mas em seguida levado para todo o mundo. Por isso que é uma boa notícia. Deus veio salvar o mundo. Deus não nos deixou perdidos em nossos pecados, abandonados à nossa condenação e merecemos por causa dos nossos erros e iniquidades. Mas Deus veio nos visitar. Ele mandou um Salvador para nos salvar da situação de miséria, pecado e condenação que nós vivemos. Por isso é motivo de grande alegria. O Evangelho é motivo de alegria. A segunda coisa que nós aprendemos aqui é que a boa notícia, ou seja, o Evangelho, é sobre uma pessoa.
Essa é a boa notícia. E Deus mandou alguém para nos salvar. Aquele bebê na manjedoura, de acordo com o anjo, e aqui ele coloca 3 títulos para Jesus, tudo no mesmo versículo. Ele era primeiro o Salvador, veja o verso 11. Hoje nos nasceu na cidade de Davi o Salvador. Então é isso que aquele bebê representava. Ele não parecia muito o Salvador. Estava nascendo numa cidade obscura, Belém. Estava nascendo um filho de um casal pobre, José era carpinteiro. Estava nascendo numa manjedoura, porque não tinha lugar para recebê-los ali na cidade. E estava envolto em faixas, indicando que a sua mãe não era uma mulher de posses, mas usou faixas para enrolar o seu filho e colocou numa manjedoura. Olhando assim, ele não tinha nenhuma tinta de salvador, vamos dizer, né? Não parecia me salvar por quê? Ali uma criança pobre, indefesa, de um casal obscuro, numa cidade pequena, entre as menores de Israel. Mas aqui está a boa notícia, aqui está a glória do Evangelho. Aquela criança é o Salvador do mundo. É o Salvador do mundo. É assim que Deus age, humilhando os elevados e exaltando os humildes. Mais do que isso, o anjo prossegue aqui no verso 11. Ele é o Cristo, o Salvador que é Cristo. Cristo aqui é a tradução da palavra hebraica que significa ungido. E a referência é o Messias. Ele não somente é o Salvador, mas nessa condição ele é o Messias, aquele esperado por Israel, que de longa data foi ungido por Deus, separado por Deus para realizar a obra de salvação, para ser o Rei de Israel. Ele não somente é o Salvador, mas também é o Messias, o Cristo ungido. É isso que a palavra significa. E agora vem a grande surpresa, é a única vez no Novo Testamento em que esses 2 termos aparecem lado a lado. Ele é Cristo, o Senhor. A palavra Senhor, tradução do grego Kyrios, que por sua vez traduz o nome de Deus no Antigo Testamento, Yahvé. O anjo está dizendo que aquela criança que nasceu hoje é o Salvador do mundo, ungido que Deus havia preparado desde a eternidade. Na verdade, é o próprio Yahvé, Deus. O Senhor está nascendo ali. De surpresa de surpresas, as maravilhas nunca param. Ele diz que esse que é o Salvador, o Messias ungido, e que é o próprio Deus, ele nasceu. Ele nasceu. E aqui Lucas aponta para o fato de que aquele bebê que é o próprio Deus, ele é perfeitamente homem. Ele veio ao mundo, o Salvador veio ao mundo, não à frente de um exército de anjos ou de homens preparados para conquistar e dominar, mas ele veio através do modo natural e normal pelo qual todos nós viemos ao mundo, através do nascimento, a humilhação que o Messias se submeteu, de vir ao mundo realizar sua tarefa de salvação, nascendo como nascem todas as pessoas. Ele nasceu em condições humildes. O Evangelho, então, ele é a respeito de uma pessoa. O centro do Evangelho é a pessoa de Cristo. E ele é o Salvador, que foi ungido por Deus, e ele é Deus e ele é homem. E é nessa condição que ele veio realizar a obra. Por isso que o Evangelho é uma boa notícia, uma notícia de grande alegria. Terceira coisa que Lucas nos ensina aqui sobre o Evangelho é que o Evangelho traz glória a Deus. Depois do anjo dizer que a boa notícia de grande alegria para a nação de Israel e para o mundo é que o Salvador, o Cristo, o Senhor, havia nascido, acabava de nascer. Então, uma legião de anjos, milícia celestial, verso 13, aparece junto com o anjo. E eles começam a louvar a Deus. E a primeira linha do louvor é glória a Deus nas maiores alturas. O Evangelho, então, ele é a respeito de Deus. Ele é a respeito da glória de Deus. Glória a Deus nas maiores alturas. Por que glória a Deus? Por que Deus tem que ser louvado? Por que ele tem que receber a glória? Primeiro, por causa do seu amor, que ele quis vir ao mundo em forma humana para salvar pecadores como vocês e como eu. Segundo, pela sua sabedoria, esse plano impensável da nossa perspectiva,
se tornaria carne, membro da raça humana, para poder salvar pessoas como vocês e como eu. Ele fez isso de uma forma a exaltar os humildes e a humilhar os exaltados. Os primeiros que ouviram a boa notícia foram pastores. Às vezes nós aqui temos uma visão um pouco romântica do que eram os pastores naquela época, mas quando a gente lê as fontes rabínicas e outras fontes, os pastores naquela época eram vistos com desconfiança. Lembrem que boa parte desses pastores ganhava a vida cuidando de ovelhas que eram vendidas para o templo, para os sacrifícios lá no templo. E eles eram às vezes desonestos, eles roubavam ovelhas uns dos outros, e eles eram considerados como aqui meio que excluídos da sociedade. Você encontra várias advertências nos livros judaicos antigos contra pastores. Então a gente tem uma visão assim um pouco romântica, né, do que era pastor. Na verdade, eles eram pessoal assim que era visto com desconfiança naquela época. Era uma espécie de excluído. E foi exatamente a essa categoria de pessoas que o anjo apareceu para dizer: hoje nasceu o Salvador. Será que Deus fez isso por acaso? Será que o anjo estava voando ali? Quem eu encontrar primeiro eu vou dizer que Jesus nasceu? Não. Ele foi enviado de propósito por Deus para anunciar aos pastores. Porque esse é o caminho de Deus para a salvação. Ele não veio dessa feita em glória, em poder, majestade, em exibição de domínio e autoridade, mas ele nasce humilde, feito um de nós. E os primeiros que ouvem isso são pastores, excluídos da sociedade e vistos como desconfiança. Por isso, por que Deus faz isso? Para que toda a glória seja dele. Não há nada no Evangelho que traga glória ao homem, mas o enviado Salvador, o Messias, o Senhor, para nos redimir dos nossos pecados, é uma obra de Deus do começo ao fim. E para mostrar que a glória dele, ele fez isso através dos meios mais humildes. Dos meios mais humildes, escolhendo uma família pobre para o seu filho nascer, numa cidade desconhecida, anunciando a pessoas pobres e excluídas, como eram aqueles pastores. Por isso que o Evangelho é glória a Deus nas maiores alturas. Toda glória é dele. Não há nenhuma glória para você e glória para mim. Toda glória é dele. Em quarto lugar, nós aprendemos aqui com Lucas, que o Evangelho, se por um lado traz glória a Deus nos céus, por outro ele traz paz na terra. Entre Deus e aqueles a quem ele quer bem, ainda o verso 14, glória a Deus nas maiores alturas, cantam os anjos, e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. A paz que os anjos celebram aqui com o nascimento do Salvador, Messias, Senhor, não é sentimento, não é um sentimento de paz, que é uma coisa boa e todos nós queremos. E nem ainda a cessação das guerras, porque alguns podem olhar essa passagem e pensar que paz na terra entre os homens significa que Jesus veio acabar com as guerras. Na verdade, há até linhas dentro dos evangélicos, chamados pacifistas, né, que entendem que um dos efeitos óbvios de Cristo ser o príncipe da paz e que o Evangelho é paz entre os homens, é que o cristão, por definição, tem que ser contra todo tipo de guerra e que guerra tem nada a ver com o Evangelho e coisas dessa natureza. Embora nós possamos comentar a respeito disso, em certo sentido, mas não é essa paz que está sendo falada. Quando o anjo diz que o Evangelho traz paz na terra entre os homens a quem ele quer bem, não está se referindo à ausência de guerra entre os homens, até porque, naquela época, o Império Romano estava em paz. Naquela época, o templo do deus Janus, lá em Roma, que era o deus da guerra, estava com as portas fechadas. Você sabe o que isso significava naquela época? Que os exércitos romanos não estavam saindo para a guerra. Havia a Pax Romana que César Augusto havia instalado já fazia 15 anos. O Império Romano estava em paz, não tinha guerra. Então, que paz é essa que o anjo está falando aqui? Paz na terra entre os homens. Ele não está falando de cessação de guerra, até porque não tinha guerra. Está falando da cessação da pior de todas as guerras. E a guerra entre os homens e Deus. A inimizade que existe entre
homens por causa do pecado. O pecado nos faz inimigos de Deus. Não existe neutralidade aqui. O pecado nos torna hostis a Deus. A natureza humana pecaminosa não se submete a Deus, não se sujeita a Deus, é rebelde na sua essência. Nós somos não somente pecadores condenados, mas inimigos de Deus, do íntimo da nossa natureza. É isso que nós somos. Às vezes as pessoas dizem assim, fulano frequenta a igreja, ele não é crente, mas ele é assim amigo do Evangelho. Não existe isso de amigo do Evangelho. Ou nós somos de Deus ou nós somos contra Ele. Não existe meio termo aqui. Não existe meio termo aqui. No fundo do coração tem essa rebelião contra Deus e a alma humana está em guerra contra o seu Criador. É essa guerra que Cristo veio terminar. Esta guerra que ele veio por fim, que é a guerra que é a raiz de todas as outras. É por isso que ele é o Salvador, por isso que ele é o Messias, por isso que ele é o Senhor, por isso que ele se fez de nós, por isso que o Evangelho é motivo de grande alegria, porque agora Deus nos reconcilia consigo. Deus traz a nós que somos inimigos dele e nos perdoa e nos faz seus amigos, mais do que isso, nos faz seus filhos. Por isso que é motivo de grande alegria, e essa é a paz que ele veio trazer. Mas note, ele não veio trazer essa paz a todos, porque os anjos, provavelmente eram calvinistas, né? Assim, no final do verso 14, paz na terra entre os homens a quem Deus quer bem. Essa calvinista foi feia, né? Isso é uma brincadeira que eu resisti. Mas ela entende aqui que os anjos estão dizendo que paz aos homens a quem Deus quer bem. Deus ama o mundo de uma forma geral, a todas as pessoas como criaturas suas. E a todas Deus abençoa. Mas Deus quer bem a pessoas que Ele quer um bem especial, a pessoas que Ele amou e escolheu antes da fundação do mundo para serem seus filhos. Isso a Bíblia ensina com toda clareza. E disso nós vemos um traço aqui quando o anjo diz que o Salvador veio trazer paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Não está dizendo que Deus quer bem a todos os homens, mas está dizendo que esta paz vai ser dada aos homens que Ele quer bem. Quinto lugar, o Evangelho é motivo, então, diante de todas estas coisas, o Evangelho é motivo para admiração e adoração, não somente de anjos e de homens. Essa passagem está cheia de expressões de louvor e adoração. Os anjos começam a louvar, aqui no verso 13, louvam a Deus, dizendo glória a Deus nas maiores alturas. Depois, os que ouviram a história dos pastores, verso 18, eles se admiravam daquilo que os pastores estavam dizendo. Que os anjos apareceram, cantaram, e que um deles havia anunciado o nascimento do Salvador. Depois, os próprios pastores, no verso 20, diz aí que eles glorificavam e louvavam a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto. E a própria Maria, o texto diz aí no verso 19, ela guardava todas estas coisas no coração, meditando nelas. E que há no Evangelho que provoca isso? Adoração, admiração, louvor, meditação, guardar no coração. Não há dúvida que o Evangelho produz esse efeito, porque ele fala da misericórdia de Deus para pecadores, ele fala do amor de Deus em se fazer carne, fala da sabedoria de Deus em ter elaborado um plano onde não há glória para o homem, toda a glória para ele. Fala do mistério da encarnação, do poder de Deus em realizar esse plano tão eficaz. É por isso que o Evangelho, onde ele é crido e onde ele é entendido, ele produz alegria, louvor, admiração, meditação e glória para Deus da parte de anjos e de homens. Os anjos, a Bíblia nos diz, eles anelam entender o Evangelho, eles anelam escutar os mistérios do Evangelho. Deus nos deu esse privilégio. A última coisa que nós aprendemos aqui, em sexto lugar, é que o Evangelho é para ser proclamado por todos. Parece que Lucas está dizendo isso, a palavra proclamar, dizer, anunciar. Aqui percorre o texto todo. Primeiro, um anjo aparece proclamando.
Depois a multidão de anjos aparece proclamando. Depois os pastores vão anunciar isso lá em Belém. E os que ouvem ficam maravilhados, pensando que os pastores voltam também proclamando. O Evangelho é uma mensagem que não pode ser guardada. Ela tem que ser anunciada, ela tem que ser proclamada, ela tem que ser exposta, dita, falada a todos, não somente ao povo de Israel, ali no começo, mas também ao mundo todo. Eu termino, queridos, com trazendo alguns desafios. Se o Evangelho é isso que Lucas está nos dizendo aqui, nós temos grandes desafios pela frente como indivíduos e como igreja. Primeiro, manter o foco de nossa vida na pessoa de Cristo. Se o Evangelho é a respeito de Cristo, se Ele é o centro do Evangelho, Ele que é o Salvador, o Senhor e o ungido de Deus, se Ele veio trazer paz entre nós e Deus, então o foco da nossa vida tem que ser a pessoa de Jesus. O foco da vida da igreja tem que ser a pessoa de Jesus. E nós precisamos estar atentos por causa de deturpações do Evangelho que existem hoje na igreja brasileira, como, por exemplo, aquele tipo de Evangelho, aquela interpretação do Evangelho que torna o Evangelho em que o Evangelho não é centrado na pessoa de Cristo, nem na glória de Deus, e nem na reconciliação do homem com Deus, mas em dar bênçãos materiais para as pessoas. Essa é uma versão deturpada do Evangelho. Isso não é o Evangelho. Quando o foco é saúde, prosperidade, riqueza, emprego, carro, casa própria, milagre e cura, isso não é o Evangelho. Mas é uma versão falsificada dele, uma deturpação dele, porque tira o foco destas coisas. Esse é o Evangelho. Eu creio que um outro desafio que nós temos, o primeiro é esse, é manter o foco na pessoa de Cristo, em nossas vidas e na igreja. Esse é o Evangelho. O segundo desafio é nós, sinceramente, nos arrepender pela falta de exultação, admiração, alegria, louvor e glória a Deus pelo Evangelho em nossas vidas e em nossos cultos. Às vezes nós reclamamos dos irmãos que a gente diz que estão exagerando, porque eles estão louvando a Deus, às vezes dizem um monte de aleluia, são muito alegres, ele reclama às vezes de cultos festivos, de proclamação, de exultação, de celebração. Às vezes a gente, se reagindo aos excessos, a gente olha para o nosso culto, para a nossa vida. Onde é que está a alegria? Sério. Onde é que está a exultação? Onde é que estão os louvores? Se o Evangelho é o que Lucas está dizendo aqui, a nossa vida deveria ter muito mais alegria, exultação e louvor, porque o Salvador veio, Ele veio trazer paz entre mim e Deus. Ele veio me fazer filho de Deus. Esse é um tipo de grande alegria. Onde está a nossa alegria? Culto. Está a nossa alegria na nossa vida, em casa, nos relacionamentos. Eu penso que nós temos que nos arrepender de muito disso. Eu estou dizendo que nós vamos virar adeptos do louvorzão e fazer só culto de celebração. Eu também não creio nisso. Mas eu creio que nós, às vezes, porque estamos reagindo aos excessos, às vezes vamos para o outro lado. E nós temos medo da exultação, do louvor, da glória a Deus, da alegria que é resultado do que o Evangelho de fato representa. Terceiro desafio que eu queria trazer para vocês é de nós temos que rejeitar qualquer coisa que roube a glória de Deus no Evangelho. A glória de Deus porque foi Ele que planejou tudo isso e executou tudo isso do começo ao fim. A salvação é obra de Deus. Ela não vem pelo seu mérito, ela não vem pelo seu esforço, ela não vem pelo seu merecimento, não vem por nada em você. Do começo ao fim, o Evangelho é obra de Deus. E às vezes, no meio evangélico, versões evangélicas que acabam roubando essa glória de Deus e dando ao homem uma participação no Evangelho que o homem não tem. Tipo assim, para que você seja salvo, você tem que guardar determinados mandamentos, você tem que dar o dízimo, você tem que cumprir determinados rituais, você tem que seguir um determinado programa traçado pela igreja, você tem que
quero dizer que nós não temos responsabilidade, mas até quando você as cumpre, você vai saber que você cumpriu, porque foi o poder de Deus do Evangelho por trás de você. Sempre a glória dele. Então precisamos ter cuidado para resguardar a glória de Deus, combater o legalismo, isso é o nome que se dá a toda tentativa de fazer com que o homem participe na sua própria salvação. Existem formas disso dentro da igreja evangélica. E as pessoas trazem elementos humanos para dentro da simplicidade do evangelho, rituais, guardar festas, guardar dias, guardar uma série de outras coisas, como sendo indispensáveis para a salvação. Não. Qualquer participação meritória nossa no evangelho rouba a glória de Deus. E o último desafio, eu penso que esse talvez vai bater mais perto de nós. Nós temos de nos arrepender da falta de proclamação. Existe uma diferença entre nós, como igreja, levantarmos dinheiro, recursos e ofertas especiais e mandarmos missionário no Brasil e no mundo. Eu sei que nós fazemos isso. Existe uma diferença entre fazer isso, geralmente se chama de igreja missionária. E cada um de vocês, cada um de vocês ser um missionário onde nós estamos. Existe uma diferença. Uma igreja ela pode entender que ela cumpriu a missão dela porque ela levanta dízimos e oferta missionária e está sustentando o missionário. Será que cumprimos? O Evangelho é para ser anunciado, ele não pode ser contido. Quem creu no Evangelho e foi alcançado pelo Evangelho e tem a alegria do Evangelho, ele simplesmente não pode ficar calado como esses pastores. Isso não é um pregador. Às vezes eu não podia ficar calado, foram lá em Belém, sair falando para todo mundo, voltaram falando, cantando, louvando a Deus. Quando a gente olha para a vida da gente, eu me pergunto, qual foi a última vez que eu compartilhei o Evangelho com alguém pessoalmente? Que eu tive coragem de explicar por que minha vida é assim. Esse é o desafio para nós. Porque o Evangelho a respeito uma notícia de grande alegria. Deus nos mandou o Salvador, o ungido, o próprio Deus, o Senhor, nascido vivo, que veio para trazer glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Deus quer ver. Isso não pode ficar em silêncio. Deus nos dê a sua graça nas mãos, para que esse Evangelho de fato produza em nós todo o seu efeito, muito em nossa vida. Na igreja nós vivamos a plenitude do Evangelho. Com certeza a diferença se verá em nossa vida e na vida das pessoas conosco. Amém. Amém. Ó Deus querido, glória ao teu nome, pelo nascimento do Salvador, Cristo Senhor, teu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, na plenitude dos tempos, pela tua providência, para nos redimir, para retirar a inimizade, trazer a paz entre nós e o Senhor. Dá-nos a tua graça para proclamar esta verdade, anunciar essa verdade, celebrar esta verdade sem temor, todos os dias da nossa vida, até aquele grande dia do encontro final entre nós e o nosso Salvador. Nós esperamos com expectativa. No nome dele,